Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: dízimos da terra e do rebanho tornou-se dízimo em espécie. Os irmãos já devem ter visto o vídeo que eu fiz anterior, sobre a oferta que Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Hoje agora nós vamos fazer aqui mais ou menos a importância do dízimo. Isso para quem é cristão, tá, meus irmãos? Porque o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus que vai até Malaquias 3:10 e diz sobre os dízimos que era para ter dado para alimentar a casa do tesouro, os sacerdotes, os levitas. Só que esse mesmo Deus que apareceu para Abraão, Isaac, Jacó, para Moisés, que foi o libertador do povo do Egito, é o mesmo Deus que está em Apocalipse capítulo 4, na onde os 4 animais e os 24 anciãos se prostra a Deus Pai que está sentado no trono. No capítulo 5 de Apocalipse, os 4 animais e os 24 anciãos, eles se prostram ao Cordeiro que pegou o livro daquele que estava sentado no trono. Portanto, Deus não muda. O Deus de ontem é o Deus de hoje. O Deus de Abraão é o Deus que está em Apocalipse. Mas nós sabemos sim, meus irmãos, que antigamente o povo dava dízimo do cereal, do mosto, do rebanho. Mas hoje nós temos que ter um coração grato e saber que tudo provém de Deus e tudo é para Ele. Assim como o rei Davi, quando foi levantar, quando foi pedir as coisas para fazer antes dele falecer, que ele já pediu tudo o que precisava para o filho dele Salomão. E a Bíblia vai dizer que todos deram do que tinha com generosidade para agradar. Então nós temos que saber que para avançar o reino de Deus, para avançar a obra de Deus, sim, meus irmãos, tem pessoas, tem pastores sinceros e pastores retos que estão investindo na obra de Deus. E a Bíblia diz que o pastor ele é digno do seu salário. Então, se o teu pastor ele prega a palavra de Deus, ele sabe, você sabe que aquele homem de Deus que está ali, de olho nas ovelhas, guardando as ovelhas, exortando, pregando a palavra, quem que não quer que o pastor esteja um bom sapato, um bom terno, um bom carro, que ele não tenha uma boa casa, uma boa família? Porque, meus irmãos, a Bíblia diz que quando a gente entrega o dízimo, a gente não entrega o dízimo para homens, e sim para a obra de Deus. O homem que tem temor a Deus, ele sabe o que vai fazer com as ofertas e os dízimos. Isso é tão grave que lá em Malaquias a Bíblia diz que roubará o homem a Deus. A Bíblia diz o quê? Estão me roubando nos dízimos. A Bíblia não fala só dízimo. E nas ofertas. Ou seja, meus irmãos, tudo que Deus nos dá é dele e para ele mesmo. Não é nosso, meus irmãos. Se Deus te abençoou, você está ganhando R$1.000, dê o dízimo do dízimo dos R$1.000. Então não adianta vir alguém aqui e colocar no meu comentário, porque eu sei o que você vai falar. Deus é Espírito, Deus não precisa de dinheiro. Então, meus irmãos, como é que vamos avançar com a obra? Eu sei também que o Espírito de Deus não habita em templos feitos pelas mãos de homens. Não, porque o templo somos nós. Aí vai vir aquele outro que vai falar: a igreja somos nós, eu não preciso ir para a igreja. Não precisa não, meu irmão. Se você tem uma igreja boa, às vezes a gente é alimentado na igreja e já passa sufoco. Então imagina você que acha que é só você e você. Quero ver você pegar um bom estudo, uma boa palavra. Eu quero ver como é que você vai viver a sua vida, caminhar com Cristo. Precisamos sim estar assim, congregar na igreja com os irmãos e ouvir uma boa palavra. E para o reino de Deus avançar, temos que ser dizimista fiel. Eu sou dizimista fiel, graças a Deus não tem me faltado nada, Deus tem me guardado, tem suprido, e o que eu tenho que só é agradecer a Deus. Então, o que eu quis dizer para os irmãos é o que? O Deus de Gênesis é o mesmo que está em Apocalipse. Depois você olha na sua casa e lê com calma Apocalipse 4, que você vai ver 4 animais e 24 anciãos se prostrando a Deus Pai. No capítulo 5 já é Deus Filho. Aí sim
os 4 animais e 24 anciãos vão se prostrar ao Deus Filho. Então o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Eu não sou agricultor, não trabalho só com vinho que nem tinha antigamente. O povo trabalhava com ovelha, ele dava o dízimo da ovelha. Aqui ele trabalhava com cereal, dava o dízimo do cereal. Hoje não, hoje a gente trabalha com espécie. Se você vende roupa, você vai converter isso em dinheiro e você vai levar o dízimo do dinheiro. Isso é para quem é crente, meus irmãos, porque quem não é, vai achar desculpa. Vai achar desculpa para falar assim, não, é tudo para mim, Deus está dando e eu quero mais, eu quero mais. A gente tem que saber que a palavra dízimo não é a gente dar, é devolver, porque tudo vem dele e tudo é para ele. Ele nos dá para nossa alegria, irmão, para nosso sustento. E o povo não entende, né, irmão? Isso é difícil. Tocou no bolso do crente, o crente fica chateado, irmão, mas chateadíssimo. Pensa no crente chateado, é tocar no bolso. Tocar no bolso, irmão. Já tivemos estudo com homens de Deus, cabeça brilhante. E eles falam, tocou no bolso do crente, o crente fica chateado. Meus irmãos, já deixei separado aqui ó, a importância bíblica do dízimo e o destaque do dízimo nas escrituras e a conclusão do assunto. Vamos ver aqui então em Levítico 27, 32. Lembrando que o vídeo anterior foi sobre Abel e Caim, a oferta, o melhor da oferta. Agora nós vamos falar aqui sobre o dízimo, que o dízimo da terra e do rebanho tornou-se dízimo em espécie. E depois eu ainda vou fazer mais um vídeo sobre o dízimo, sobre a oferta com gratidão, para a gente poder entender. Vamos falar uns versículos diferentes que está colocado aqui. Então vamos lá, Levítico 27, capítulo 32, diz assim, vamos começar do 30, meus irmãos, para a gente poder entender. Eu tinha colocado 32 só para abreviar, mas vamos lá a partir do 30. Todos os dízimos da terra, tanto dos produtos da lavoura, olha só, naquela época era lavoura, como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. São, portanto, dedicados ao Senhor. Se alguém quiser resgatar uma parte do seu dízimo, deverá pagar o preço avaliado, mais 1/5 desse valor. Em todo o dízimo de seus rebanhos, 1 de cada 10 animais. Olha só, de cada 10, Deus diz, 1 é meu. Que passem debaixo da vara do pastor, será dedicado ao Senhor. Então vamos ver, meus irmãos, a importância bíblica do dízimo. Esse texto sagrado destaca a importância que a Bíblia dá ao dízimo do Senhor. A palavra dízimo é uma tradução de 2 palavras, uma hebraica e outra grega, que significa 10ª parte. O termo hebraico é maaser e o grego deca. O dízimo era uma contribuição que o povo de Deus dava para o sustento dos sacerdotes, dos levitas e do culto a qual se revestia de uma certa obrigatoriedade relacionada à prática religiosa. Porém, para o povo de Deus, o caráter obrigatório não sugere de uma determinação legal ou religiosa, mas a firme convicção de que Deus é o dono de todas as coisas e por isso mesmo merece os primeiros e melhores produtos do seu trabalho. Isso tem a ver com o vídeo que nós fizemos anterior, Abel e Caim. Abel deu o melhor, Caim deu apenas alguns frutos. Vamos ver aqui o destaque do dízimo nas Escrituras. Em Provérbios 3, do 9 ao 10, o homem mais sábio e mais rico da antiguidade nos aconselha: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. A história do dízimo remota aos povos mais primitivos. A literatura extra-bíblica indica que o ato era comum a muitos povos de culturas diferentes das dos hebreus. Povos como os babilônicos, os gregos e os romanos davam dízimo aos seus deuses. O cristão deverá ser mais fiel ainda a esta prática que honra o Deus vivo e verdadeiro. Deve ser muito mais fiel, devemos ser muito mais fiel. A primeira menção ao dízimo na Bíblia está em Gênesis 14, 20. Ali está dito que o nosso pai Abraão era dizimista, após ser abençoado por Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão lhe deu o dízimo de tudo quanto possuía. Esse texto já derruba os argumentos que alguns usam para dizer que o dízimo era da época da lei. O dízimo é a prática religiosa mais antiga do mundo. Gênesis 4:4.
Ora, se Abraão é o nosso exemplo e o nosso pai na fé, Gálatas 3,7, vamos imitar sua prática de ser dizimista e sermos também prósperos como ele era. Gênesis 3,2. Jacó também tornou-se um fiel dizimista quando fez um voto a Deus dizendo: e esta pedra que posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, 22. O dízimo é um percentual fixo de 10%, com o qual tanto o rico quanto o pobre pode contribuir para a obra de Deus. Ou seja, cada um contribui de forma proporcional ao que ganha. Perante Deus, o dízimo de quem ganha um salário mínimo tem o mesmo valor de quem ganha 10 ou 20 salários mínimos. Em Deuteronômio 16 e 17, nosso povo foi orientado 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor, porém não aparecerá vazio, cada qual conforme a bênção que o Senhor teu Deus tiver dado. Em 2 Crônicas 31, 6, é mostrada a fidelidade do povo na entrega dos dízimos à casa do Senhor. E os filhos de Israel e de Judá, que habitavam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo das vacas e das ovelhas, e dízimo das coisas sagradas, que foram consagradas ao Senhor seu Deus, e fizeram muitos montões. Em 2 Crônicas 31, 5, é dito que depois que essa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo, e de mosto, e de azeite, e de mel, e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Em Malaquias 3, 10, 11, o profeta Malaquias escreveu o texto áureo dirigido aos dizimistas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenham a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador. Isso é o que ensina a palavra de Deus. Ou seja, esse devorador da época, meus irmãos, como eles tinham muito cereal, vinho, muito mosto, tinha muitos aqueles gafanhotos, né? Os gafanhotos que vinha e devorava tudo, e Deus diz: eu vou repreender o devorador. Hoje o nosso devorador, meu irmão, é Satanás. Se a gente não honra a Deus, Deus permite muitos males em nossas vidas. Então, pela fé, é tudo pela fé, meus irmãos. A gente devolve a 10ª parte do que Deus nos dá para sustento da tua própria casa, para sustento do teu próprio povo, para sustento do teu reino. É assim que funciona. Em Mateus 23, 23, Jesus também incentivou a prática do dízimo, fazendo apenas uma ressalva válida para os nossos dias. Os fariseus pensavam que a fidelidade total do dízimo justificaria a negligência deles em cumprir outros preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Algumas pessoas pensam que o valor do seu dízimo ou a quantia vultosa que dão de oferta pode justificar sua negligência em observar outras questões fundamentais da doutrina cristã. Deus não aceita isso. Para o nosso Deus, as pessoas são mais importantes do que o seu patrimônio material. Mateus 16, 26. Vamos ver a conclusão? Exercer a generosidade constitui-se um privilégio muito grande. Há uma promessa muito grande de prosperidade para o que abre mão para a obra de Deus e para ajudar outras pessoas. Veja o que a Bíblia diz acerca do generoso. Alguns aqui espalham e ainda se lhes acrescenta, mas há outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Provérbios 11, 24. Ser generoso significa dar com liberalidade, com voluntariedade, pois a alma generosa engorda, e o que regar também será regado. Provérbios 11, 25. Ou seja, o escritor de Provérbios, meu irmão, Salomão, como ele entendia muito de plantas, ele sabia que aquele que regar também será regado. Por quem? Por Deus. Sabe, quando você ajudar alguém, Deus vai e te ajuda. Quando você estende a mão para um pobre, para um necessitado, Deus também te ajuda. Deus está vendo que você é dizimista fiel, você tem amor em ajudar, em devolver uma 10ª parte que foi um mínimo estabelecido.
na Bíblia. Como eu disse, Deus é Deus de Gênesis, Apocalipse. Então Deus se agrada. Sabe quando você ajuda, aí tem uma hora que Deus fecha a torneira, acontece a crise mundial, você perde o emprego, aí Deus começa a usar algumas situações para te ajudar e você nem entende. Deus fala: eu estou retribuindo tudo que você fez na minha obra. Eu sei que você é fiel, que quando as portas estavam abertas, você ajudou muita gente. Agora é a hora de você ver eu te ajudando de outra forma. Aí vem um te ajudando aqui, te ajudando ali, abre uma porta de emprego. Tudo isso é Deus, meus irmãos. Deus não fica devendo nada para ninguém. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje. E o próximo vídeo que eu vou fazer é referente a dízimo também, para a gente poder entender um pouquinho mais, só que com outros versículos do que foi dito aqui. Tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.